Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos discutir o conceito do trabalho, né? Trazendo alguns aspectos extremamente relevantes acerca aqui do trabalho. E um ponto importante, né, turma, que nós vamos trabalhar aqui, é exatamente o aspecto contraditório que o conceito do trabalho, a prática, enfim, do trabalho ele traz. Então, vamos começar a trazer isso aqui, ó. Conforme aparece para vocês aí, nós vamos definir trabalho dessa forma. É a execução de tarefas que requerem emprego de esforço mental e físico, cujo objetivo é a produção de mercadorias e serviços que satisfaçam as necessidades humanas. Ou seja, em todas as culturas, o trabalho ele é a base da economia. Não é? A essência da construção, a fundamentação econômica de qualquer sociedade passa pela questão do trabalho. Só que aí entra um ponto importante. Vejam aí essas duas tirinhas do Garfield. Não é? O que está escrito ali? É segunda-feira lá fora. Eu sinto no ar. Odeio segunda-feira. Tenho certeza de que o mundo vai acabar numa segunda-feira. Pelo menos assim espero. Seria uma pena o mundo acabar bem antes do fim de semana. Estou pensando em uma ode à segunda, mas ainda não encontrei nada que rime com esse som que ele vai fazer aí com a língua, né? Então, o que acontece essa contradição, pessoal? Isso é importante. Ao mesmo tempo que para uma grande parte das pessoas o trabalho ele ocupe um espaço significativo na sua vida diária, né? Mais do que qualquer outra atividade, né, da sua prática cotidiana, existe um sentimento, uma sensação quase universal de desânimo quando se fala em trabalho. Então, o trabalho exige de nós, a economia, a sociedade depende do trabalho, só que, por outro lado, está contido aí também nessa questão esse desânimo quando nós pensamos, né, no aspecto do trabalho. E realmente, né, vai se chegando aí o domingo, quando nós temos um período, vamos dizer assim, um período temporal normal, né, com exceção desse período aí de pandemia, mas normalmente o que acontece? Quando o domingo, final de tarde, começo de noite do domingo vai aparecendo, naturalmente nós já vamos, nossa, amanhã já é segunda-feira, tem que voltar a retomar minha atividade, e tudo isso, muitas vezes, né, com um peso muito grande. Acabou o meu sossego do fim de semana. Claro, isso para quem não trabalha fim de semana, né, porque nós sabemos que parte significativa da população tem que trabalhar também no domingo. Mas essa contradição que eu estou querendo, pelo menos por hora, mostrar para vocês. Tá? Existe um termo que se convencionou chamar, claro que a prática desse termo também é uma condição de exceção, né, para uma parte da sociedade, que é o tal do happy hour. Né? O que é o happy hour? Happy hour é exatamente a tal da hora feliz. E essa hora feliz se dá quando? Num tempo após o trabalho. Então, o pessoal sai do trabalho, vai tomar uma cerveja, passa na padaria, conversa, vai para o... Né? Mais uma vez, uma condição, né, longe disso, né, uma parcela significativa da força de trabalho que ainda pode usufruir, porque na grande maioria das vezes não tem happy hour nenhum, é só sad hour, né, hora triste, constantemente em função muitas vezes até da exploração que esses trabalhadores terminam por sofrer. Bom, e como vocês podem ver aí aparecendo para vocês, pessoal, o que intensifica esse peso negativo é a questão de que o termo, né, a palavra trabalho, trabalhar, vem do latim tripaliare. Tripaliare é exatamente o quê? Torturar por meio do tripalium. Né? Vocês estão vendo a imagem aí. O que era o tripalium? Um instrumento construído por 3 hastes, né, 3 paus, algumas vezes até com uma ponta de ferro, que era utilizado na lavoura para se trabalhar com determinados tipos, né, de produção, como trigo, milho, enfim. E que no final do século
6 foi utilizado para quê? Para torturar os condenados ou mesmo para manter presos os animais que eles não conseguiam então ferrar. Então, o trabalho, ele se associa sim a uma inevitável infelicidade humana, né? Então, existe essa, mais uma vez, repito, essa questão da contradição. Tenho trabalho, preciso do trabalho, dependo dele, mas ele me torna infeliz. Não para todos, não a todo tempo, mas essa contradição, que eu espero que vocês estejam entendendo aí, ela acontece. Muito bem. Só que aí entra um ponto importante, né, dessa contradição toda. Existe esse grau de infelicidade, existe esse desânimo, né, quase que universal no sentido do trabalho, porém, o trabalho, o emprego, é um elemento essencial para estruturar a composição mental, a composição psicológica dos seres humanos, né, nas nossas atividades diárias. Por exemplo, aqui, ó, eu vou ler para vocês um trechinho aí, que se encontra aí no material. Há mais implicações no trabalho do que essa atividade negativa que pesa, que causa sofrimento, dor, etc. Porque se não fosse assim, pessoal, o fato do indivíduo estar desempregado, o fato do indivíduo estar sem trabalho, não ia gerar uma preocupação, uma aflição, muitas vezes um desespero muito grande, né? Então, mais uma vez, o aspecto contraditório. Então, nas sociedades modernas, é muito importante ter um emprego para quê? Para autoestima. O sujeito que está empregado, ou melhor, o sujeito que está desempregado, ele carrega em si um peso. Ele está taxado lá, está carimbado. O sujeito é desempregado, não tem emprego fixo. Eu estou vivendo aqui de bico, estou vivendo de serviços temporários, né? E nós estamos passando por um momento da nossa sociedade, falando, né, mais voltado aqui para o Brasil, um momento gravíssimo em relação a isso, né? A informalidade do emprego se amplifica, né? Até mesmo, como não só, né, antes isso já se fazia uma realidade, mas até por essa configuração, né, acerca da pandemia, isso se intensificou sim, né? Piorou uma situação que já era ruim. E aí, existem algumas características do trabalho que são relevantes nesse ponto, como vocês podem acompanhar aí. Dinheiro. Então, o salário que o indivíduo recebe é o recurso por excelência que ele depende para quê? Para satisfazer as necessidades, né? Necessidades materiais. Então, você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa pagar o ônibus, você precisa, se você tem carro, colocar gasolina, você precisa pagar os seus boletos, enfim, né? Se não tem o dinheiro que vem com salário, o que acontece? As ansiedades, como eu já falei, as preocupações, elas vão se multiplicando, vão se intensificando, tá? Outro ponto, nível de atividade. Tá? Então, o trabalho, em geral, proporciona o quê? Uma base, um fundamento para se adquirir e exercer aptidões e habilidades. Então, você vai materializar algo, né? Então, o trabalho, no aspecto geral, né, para você executar uma função, você tem que adquirir o conhecimento acerca daquela função. Então, isso é importante também. Variedade, terceiro elemento aí. Então, o trabalho proporciona contextos que contrastam com o meio doméstico. Então, se permite sair da rotina. Então, nesse momento de pandemia, que muitos estão trabalhando de forma remota, né? Nosso caso, por exemplo, né? Essa aula deveria ser presencial, está sendo remota. Então, as pessoas estão saindo cada vez menos de casa. Então, a rotina, ela tem se amplificado. Tem um aspecto positivo? Tem aspecto negativo, como tudo, né? Mas na questão vinculada ao aspecto do trabalho, essa questão da variedade é exatamente isso, você quebrar com a sua rotina diária. Não é? Então, a variedade é importante. Quarto elemento, estrutura temporal. Então, o nosso dia, ele acaba se organizando em função do ritmo do trabalho. Claro, o ritmo do trabalho, ele pode gerar um aspecto extremamente opressivo, né? Mas aqueles que não têm emprego, como eu acabei de falar, acham que o tédio é um problema. Você fica o dia inteiro sem fazer nada.
Ou fica o dia inteiro mandando currículo, fazendo um serviço temporário, sabendo que hoje tem serviço, amanhã não tem. Então o tédio acaba engolindo, né, essas pessoas. Quando você tem o trabalho, o teu tempo também é medido em função disso. Mais uma vez, existe um aspecto negativo em relação a isso? Existe, mas nós estamos trabalhando esses dois lados. E um outro elemento importante, os contatos sociais, não é? Como nós vimos anteriormente, a sociedade ela se estrutura porque a partir das relações sociais. Então nós somos seres que dependemos da prática da sociabilidade para existirmos, né, enquanto seres humanos. Senão a gente não existe enquanto ser social. Existem as exceções, o sujeito quer virar ermitão, ele vai para o meio da floresta, né, mas isso é exceção da exceção da exceção. Na nossa vida nós dependemos do contato humano. E no trabalho nós temos isso, né? A oportunidade de estabelecer atividades com outras pessoas. Isso é importante, né? Outras pessoas que vão contribuir para que nós, como eu falei, nos construamos enquanto seres sociais. Com isso, turma, o que acontece? A falta do trabalho, a falta do emprego pode enfraquecer o quê? A confiança do indivíduo no que se refere, vamos dizer assim, vamos achar uma palavra, eu falei autoestima, né? A sua estima social, o seu valor social. Então, quando falta o emprego, isso tende a se fragmentar, né? Tende a se enfraquecer nesse sentido. Bom, a partir então do que a gente viu até aqui, turma, nós podemos considerar o quê? À medida que esse trabalho ele vai alterando por uma série de razões a forma de ser, de pensar, de agir do ser humano e da cultura, vamos lembrar lá, sociedade não pode existir sem cultura, cultura só existe dentro da sociedade, né? Então, à medida que o trabalho muda, essa estrutura, e ele muda, se torna uma condição de humanização e instrumento de liberdade. Por quê? Mais uma vez, por mais contraditório que possa parecer, a gente está trabalhando essa questão da contradição. Porque é pelo trabalho, ou deveria ser pelo trabalho, que o indivíduo ele vai, pelo menos, tentar viabilizar o quê? A realização, a materialização dos seus projetos, né? Então, se você não tem o trabalho, se você não tem um emprego, se você não tem um dinheiro, e nós vivemos numa sociedade capitalista, em que o capital, o material é essencial, né? Não deveria tanto ser, mas o é. Tomara agora com uma das consequências dessa pandemia, né, que os indivíduos comecem a olhar mais para os outros enquanto seres humanos e não enquanto um sujeito detentor de força de trabalho, pura e simplesmente, mas enfim, isso é uma outra discussão. O indivíduo se reconhece enquanto sujeito, né, através aí do trabalho. Só que aí tem um porém, né? Existe uma quantidade muito pequena de pessoas que põem em prática o que efetivamente eles conseguiram projetar, né? Por exemplo, existem essas exceções como artistas. Vamos imaginar um indivíduo que vive da sua pintura, que vive da sua música, que vive dos seus livros, né? Ele faz algo que ele sabe, que ele gosta, que dá prazer e ainda consegue sobreviver materialmente com o que ele ganha em função disso, né? Profissionais liberais que têm uma certa autonomia, né, ainda para trabalhar dessa forma. Só que, em termos gerais, pessoal, eu falei, isso aqui é exceção, né? O sujeito viver do que ele gosta, fazer o que ele gosta, né, ganhar por isso é exceção. Normalmente, o que prevalece, turma? Uma separação muito nítida entre aquele que vai organizar, que vai planejar, que vai controlar e aquele que vai executar. Então, é a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, né? Então, nós temos um conjunto de indivíduos que pensa, que controla, que tem o poder e que manda, né? E os outros indivíduos que vão puramente executar uma função, na grande maioria das vezes, sem pensar sobre aquilo. É como se fosse realmente uma máquina, né? Trabalhando
incessantemente. Tá? Então, o que acontece, turma? Por que nós temos isso? O grande contingente de trabalhadores, né, isso no aspecto mundial, não é, entre aspas, privilégio do Brasil, não, né? A grande massa dos trabalhadores fica impedida de pensar de forma crítica o que ele está fazendo. Tá? Então, muitas vezes, ele executa algo que ele sabe que não vai ter uma relevância, aquilo não vai ser importante, ou essa ação que ele materializa pode até trazer prejuízo posterior ao indivíduo ou grupo de indivíduos. Então, ele não consegue, muitas vezes, pensar criticamente o que ele está fazendo. Tá? Por quê? Nessa sociedade que nós temos, né, uma sociedade hierarquizada, capitalista, o que vai prevalecer? Os trabalhadores manuais, não só, mas também, eles são muitas vezes excluídos do quê? Do acesso à educação formal. Essa palavra, esse termo, ele traz uma importância brutal para a sociedade. Quando você tem acesso à educação formal, quando você sabe o que você faz, por que você faz, para quem você faz, a tua relação com o indivíduo, a tua relação com a sociedade muda completamente. Quando você é alienado e pura e simplesmente reproduz aquilo que um outro mandou você fazer, você está muito distante, né, de uma constituição, vamos dizer assim, mais efetiva de um ser social. Tá, você é um ser social, você, a partir das suas relações, você sobrevive ali. Mas a ausência do pensamento crítico, isso em qualquer área, né, a gente está falando aqui de trabalho manual, mas nós podemos estender isso para qualquer área, a ausência do pensamento crítico nos torna o quê? Manipuláveis. Se nós não temos capacidade de analisar com um olhar crítico uma determinada situação, então, sinto muito, nós estamos sendo manipulados. Né? Nós estamos numa situação de alienação, como eu falei, que pura e simplesmente reproduzimos aquilo que determina que nós o façamos. Então, isso é muito pobre em termos de relação social. Tá? Você fazer algo sem ter a noção do que você está fazendo é muito triste. Isso eu sempre falo para os meus alunos, né, quando a gente vai tratar, por exemplo, de política, né, ideologia, política, enfim. Não importa você seguir a ideologia A, você ter votado no candidato B, você se filiar ao partido C. Esse não é o ponto. O ponto é você saber por que você faz isso. Então, por que você votou naquele candidato? Por que você se filiou àquele partido? Por que você apoia uma determinada ideologia? Quando você faz isso, você não está sendo alienado, você não está sendo manipulado. Você sabe por que você está fazendo. Então você tem que construir o seu pensamento crítico. E isso passa pelo quê? Pela educação formal. Não há como. Não há como você se construir enquanto sujeito crítico se você não acessar a educação. Não é à toa, pessoal, que governos ditatoriais, governos totalitários, governos do tipo do Jair, agem negativamente em relação à educação. Por exemplo, quando houve o golpe aqui no Brasil, quando foi instaurada uma ditadura, uma série de disciplinas saíram do currículo, né? Filosofia, sociologia, política. Então nós tínhamos uma noção de história completamente distorcida, geografia também, uma geografia muito mais física do que humana, não é? A introdução de disciplinas como OSPB, Organização Social dos Problemas Brasileiros, Educação Moral e Cívica, né? Que até poderiam estar no contexto, mas desde que fosse o elemento que ajudasse o ser humano a pensar. E não foi o que aconteceu. Né? Então essa questão da educação, ela é essencial. Falemos agora, turma, da divisão do trabalho e dependência econômica. Né? Quando a gente analisa a evolução da produção ao longo da história, nós temos basicamente 3 fases, né, distintas. Primeiro, o artesanato. O artesanato é uma forma de produção extremamente simples. Né? No artesanato não havia o quê? A divisão do trabalho.
Então, todas as fases da produção eram feitas pelo mesmo indivíduo. Ele era dono da mão de obra, da ferramenta, né, dos meios de produção, ele era dono da matéria-prima, ele era o detentor do produto final, ele era o detentor do que ele ia conseguir em termos de valor comercializando o produto, ou seja, ele tinha todo o controle da produção, né? No segundo momento, começa a existir uma divisão do trabalho, que vem com a manufatura, que é um estágio mais avançado, né, em termos aí da produção. Então nós tínhamos a concentração de vários trabalhadores no mesmo espaço, sob a coordenação de um chefe, né? E aí então, como eu falei, passa a haver o que? A especialização do trabalho. Cada trabalhador ele se torna encarregado de uma tarefa específica. Isso vai, em consequência, trazer o quê? Um aumento da capacidade produtiva. Se antes nós tínhamos um que fazia tudo, agora nós temos vários que fazem uma parte do todo. Então a produção ela vai aumentar. E aí com a maquinofatura, que é exatamente, né, a essência aí da Revolução Industrial, o uso das máquinas, claro que não da noite para o dia, mas num processo contínuo aí, vai gradualmente substituindo as ferramentas, né? Então, na indústria se caracteriza de forma mais significativa a subordinação técnica do trabalhador. Isso que eu mencionei agora há pouco, né? O trabalho é transferido para a máquina. O que isso vai acarretar? Primeiro, o trabalhador ele perde o controle em relação a operações específicas. Então, ele não vai mais produzir do jeito que ele quer. Ele vai produzir do jeito que mandam ele produzir. Então, ele perdeu o controle que ele detinha. Ele está vendendo a força de trabalho dele sabendo disso, né? Porque ele é obrigado a vender a força de trabalho, senão ele não consegue sobreviver. E, exatamente por conta disso, o trabalhador ele passa a assumir uma subordinação cada vez maior em relação à autoridade da empresa. Como eu falei, não é ele que determina como vai ser feito. É a autoridade que dirige a forma que ele vai produzir. Se ele não produzir da forma que a direção determina, ele não vai durar naquele trabalho, né? Isso também é importante, pessoal, para a gente entender o surgimento da chamada hierarquia burocrática capitalista, né? Então nós temos, quando a gente vai analisar a evolução da burocracia, nós temos que pensar em duas fontes da burocracia moderna, que é o Estado e a empresa capitalista, né? Então o surgimento das máquinas, o aumento de funções administrativas, tudo isso vai gerando, né, aquela pirâmide da hierarquia, naquela hierarquia da burocracia. Então, isso também é uma consequência, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Para que esse que trabalha obtivesse uma satisfação naquilo que faz, ele teria que exercer essa função não enquanto uma marionete, não enquanto um robô sendo conduzido, né? Sendo conduzido por outro. Essa imagem da marionete é muito clara, né? A marionete vai mexendo ali, você mexe a partir daquele que te controla faz. Então você não tem autonomia. Mas sim como um ser humano que pensa, que compreende, que imagina, que inventa, que escolhe, que consegue materializar tudo isso que vem dele, né? Então a satisfação do trabalho passa por aí. E para que isso ocorra, o que é necessário, né? E aqui entra uma provocação que aparece aí para vocês, tá? O trabalho enobrece o homem. Existe um ditado, né, que traz essa afirmação. Mas vamos tirar o ponto final, vamos pôr a interrogação. O trabalho enobrece o homem? Vamos pensar sobre isso, né? Então essa frase tem servido por muito tempo exatamente o quê? Para se impor um trabalho degradante, gerador de uma forma de dependência. Então, se você trabalha, você é reconhecido, você é aceito, você é bem tratado. Agora, se você não tem emprego, você está excluído, né? Mas muitas vezes o indivíduo ele busca essa colocação
mas vai continuar sendo explorado, sendo excluído de outras formas. A exclusão, né, ela se dá de várias formas. Tá? Então, aquele indivíduo que ganha o salário mínimo, ele está empregado, tá, mas a que preço? A que custo? Tá? Então, essa questão do trabalho como elemento, vamos dizer assim, determinante de reconhecimento social, é importante a gente pensar dessa maneira, né? Então, como está escrito aqui, a dignidade do trabalho supõe descobrir atividades que permitam o exercício unitário do pensar e do fazer. E que a decisão sobre o que fazer, como fazer, para que fazer, sejam tomadas, determinadas por critérios humanos e não puramente econômicos. Tá? Então, mais uma vez, é contradição, né, que a gente está discutindo isso. Bom, então, em uma sociedade emancipada, teoricamente emancipada, né, o trabalho ele deveria se tornar uma condição de libertação do indivíduo. Como eu falei, aquela questão das exceções. Você trabalhar, você produzir aquilo que te faz bem, da forma que você quer, respeitando regras, sim, né? Mas você utilizar aquilo de forma a te libertar, não a te oprimir, não a te prender, né? Só que para isso haveria a necessidade o quê? Da materialização de uma consciência acerca dessa situação. E a materialização de uma consciência acerca dessa situação passa por um elemento crucial, que é exatamente o quê? A ética, que é o próximo conceito que nós vamos ver no vídeo seguinte.